11 ao 21. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Glória a Deus. Meus irmãos, é interessante quando Jesus, após ser interrogado pelos fariseus a respeito do reino de Deus, ele informa que o reino de Deus, ele muitas vezes é confundido com os reinos que nós estamos acostumados a conhecer, a experimentar, a visualizar, a hierarquia, o poder, pois quando nós olhamos para um reino, nós automaticamente pensamos em um poder. E Jesus vai dizer que esse reino, esse poder de Deus, a força que movimenta, esse poder que influencia, ele está entre nós. Ele não vem com aparência exterior. Aliás, ele não vem com aparências. Ele se manifesta, se percebe. É um reino em que o poder é notado pelas manifestações daqueles que foram envolvidos por ele. Sabe quando alguém de maneira acidental é afetada por um choque oriundo de uma energia elétrica, ou a pessoa fica ali tremendo, presa àquela força enérgica, ou ela é jogada, lançada por causa dessa força elétrica. A força, a matéria que prende aquela pessoa, ou a matéria que lança aquela pessoa, nós
não conseguimos ver, visualizar com os nossos próprios olhos. Mas percebemos que algo está acontecendo. A evidência é notória. Pois a pessoa se movimenta quando presa àquela força de forma involuntária, de maneira que, se ela não estivesse sob o efeito daquela força, ela não se movimentaria daquela maneira. E quando lançada, a mesma coisa. Sem impulso, ela é lançada em uma distância que ela jamais conseguiria. Isso de forma involuntária. Porque ela foi envolvida por essa força. O reino de Deus, ele tem essa mesma capacidade de maneira, usando aqui uma analogia, não é o homem que possui o poder de Deus. Não é o homem que envolve o poder de Deus em si. É o poder de Deus, é esse reino de Deus quem o envolve. De maneira que ou ele é atraído, ou ele é lançado fora. Sempre haverá uma das duas reações entre aqueles que se aproximam do reino de Deus. É interessante que João, quando estava batizando, diz a Bíblia que muitos vinham ser batizados por ele, e ele batizava muitas pessoas, porém vieram também alguns para serem batizados, e João disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ou seja, não pense que é um batismo exterior, não pense que é algo visível aos homens, não pense que é uma atitude tua, que muda tudo, que te envolve no reino de Deus. Não. É uma percepção tua, é um mergulho teu, fruto do envolver do reino de Deus, do imergir-se sobre esse reino, que o transforma. Naquele momento, João está dizendo para os fariseus: o que vocês querem, na verdade, é serem lançados fora. É interessante pensarmos que o reino de Deus, ele não vem com aparência exterior, como Jesus disse aqui para os fariseus, porque o reino de Deus está entre vós, ou seja, é algo que será percebido, que irá movimentar nós. Veja que ele nem disse o reino de Deus está em você, ele disse o reino de Deus está entre vós. É bem interessante, pois na oração do Pai Nosso, Jesus disse: venha a nós o teu reino. Porque todos aqueles que foram envolvidos pelo reino de Deus, que fazem parte realmente desse reino, eles irão influenciar pessoas, é óbvio. Não dominar pessoas, mas a sua maneira de viver irá afetar outras pessoas. Não é que eles irão possuir poder sobre as outras pessoas, mas é que o poder que os envolve fará com que outras pessoas sejam afetadas por essa manifestação.
interessante pensar que após Jesus, antes de Jesus dar essa resposta, haverá uma operação milagrosa de Cristo, pois haviam ali 10 leprosos quando Jesus estava indo para Jerusalém, e aí ele passou no meio de Samaria e da Galileia, e quando ele estava entrando numa certa aldeia, vieram alguns leprosos dizendo: Jesus, mestre, ou seja, esses já o conheciam, sabiam quem ele era. E eles clamaram por algo, eles disseram: tem misericórdia de nós. Pediram por uma cura, clamaram por uma cura, pois eles estavam adoecidos. A lepra era uma doença que mantinha o leproso distante, afastado da sociedade. Por quê? Ela era contagiosa. Então, a única maneira de não expandir aquela doença era através da exclusão, do isolamento. Eles no máximo podiam estar com outras pessoas na mesma condição que eles. Eles não podiam se aproximar das pessoas. E para garantir a integridade física das outras pessoas, eles inclusive tinham que carregar um sino, e quando eles fossem se aproximando, eles tinham que tocar esse sino para que as pessoas soubessem que estava se aproximando um leproso. Então era uma doença que excluía certamente as pessoas. Além dela olhar para si, olhar para o seu corpo, certamente existiam vários estágios. E além da pessoa sofrer com a sua condição física, ela sofria com o isolamento, ela sofria com a ideia de como as pessoas o viam. Mas vejam, Jesus vai chegando e elas levantam a voz. Elas gritam. Elas aproveitam a oportunidade, sabendo quem é Jesus, e elas gritam: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Os 10 leprosos gritaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Bom, eles clamaram pela pessoa certa. Clamaram por Jesus. Clamaram pela misericórdia do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus vai dizer para eles: vão, mostra-te aos sacerdotes. Vai lá. Pois eram os sacerdotes que tinham o poder político para permitir com que as pessoas voltassem ao convívio social. Eles quem decidiam, eles quem avaliavam se a pessoa estava bem, se estava em condições realmente de voltar para o convívio. E eles estavam indo ao caminho, porém no caminho um deles percebeu que estava curado. Veja que Jesus não curou aqueles 10 imediatamente. Ele ordenou que eles fossem, que eles seguissem. Então esses homens obedeceram o mandamento de Cristo, porque o que eles queriam era serem curados.
Eles ouvem a ordem do Senhor. E como eles não veem a hora de serem curados, como eles querem que aquela angústia vá embora, eles obedecem à voz do Senhor e mesmo sem terem sido curados, eles vão até o sacerdote. Eles vão exercitar a fé, porque o que eles querem é serem livres dessa doença. Observe que no caminho, todos eles ficaram limpos. No versículo 14 diz isso. Porém, um deles voltou, glorificando a Deus em alta voz. E esse que voltou, ele caiu com o rosto em terra, dando graças ao Senhor. Esse homem era samaritano, alguém considerado pecador. Ele se prostra aos pés de Cristo. No caminho, quando ele percebeu que estava curado, ele voltou. Certamente existia uma ansiedade no coração de todos aqueles homens, que era o desejo de fazer a vida voltar ao normal. E para isso eles precisavam mostrar para todo mundo que estavam curados. Eles queriam se ver bem logo, para voltar à sua vida normal. Angustiados, ansiosos, então eles seguem em frente. Eu imagino esses homens percebendo que não possuíam mais aquela enfermidade. E eles não veem a hora de se apresentar perante o sacerdote, para que sejam permitidos o retorno à sua normalidade. Pois tudo o que interessa para eles é voltar à normalidade. A angústia que eles estão vivendo diz respeito apenas à sua normalidade, à solução disso. Meus irmãos, quando a cura não é suficiente, porque um voltou, um foi curado e ele percebeu que as suas ansiedades faziam com que eles mudassem de foco. Aquele homem percebeu que existia uma prioridade, horas, entre ser permitido pelos homens para voltar ao normal e glorificar a Deus diante dessa oportunidade que eu tenho. Eu vou voltar e glorificar ao Senhor pelo que Ele fez na minha vida. Esse homem volta. Certamente, ele tinha uma vida pela frente. Certamente, ele se sentia tão angustiado quanto os outros. Mas a cura, aquela manifestação de Cristo, para aquele homem foi suficiente para ele enxergar que era necessário um retorno ao autor da vida. Ele volta, Jesus vai perguntar: cadê os outros 9? Não foram 10 curados? Talvez aqueles 9 no caminho tenham até esquecido que tenha sido que de repente foi Cristo quem curou, porque como Jesus mandou que eles fossem, talvez no meio do caminho eles até se esqueceram que Jesus foi quem deu a ordem para que eles se apresentassem ao sacerdote. Quem sabe no meio do caminho eles não foram
foram conversando, nossa, nós estamos melhorando, será que foi Jesus mesmo? Será que foi ele que fez isso mesmo? Será que não foi uma medicina? Será que ele só não acertou, ou isso iria acontecer de qualquer jeito? E eles seguem em frente, porque o que interessa é apenas as suas vidas, o que os envolve naquele momento é o que eles desejam fazer para si próprios. Ou seja, a cura não foi suficiente para que eles fossem curados da enfermidade mortal, das trevas, do reino das trevas. Mas um voltou. É interessante que esse um era samaritano. Os samaritanos eram vistos como os afastados, os rebeldes, os distantes de Deus, os rejeitados por Deus. Ele retorna, Jesus vai perguntar, não foram 10 limpos, onde estão os 9? Não houve um que voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Vejam, a pergunta de Jesus é: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Ou seja, aqueles que diziam conhecer Jesus, não voltaram? Somente um estrangeiro? É interessante porque muitas vezes pessoas acreditam conhecer Jesus por causa apenas da sua estadia religiosa, por causa do tempo que frequentam uma igreja, por causa do contato que tem com a Bíblia há muito tempo, por causa de um cargo que lhe foi dado, um nome, um título, talvez de pastor, de presbítero, de apóstolo, um título de obreiro, de diácono. E acredita que por causa disso estão no reino de Deus, porque o reino de Deus se organiza dessa forma, querido amigo e irmão. Jesus vai dizer, não houve ninguém que voltasse senão esse estrangeiro. Muitas vezes, aqueles que ouviram a palavra através de nós se entregam mais a Cristo do que nós. É interessante que é possível que um marido tenha levado uma esposa, um namorado tenha levado uma namorada até Cristo através do seu testemunho, da sua vida, da sua pregação. E aquele que foi até Cristo por causa dele se converte de verdade e ele não. E ele se esquece, ou ela se esquece. É possível entre um casal, aquele que influenciou o outro a Cristo, vai se afastando com o tempo e a dificulta até a vida daquele que veio depois, sendo que aquele que veio depois é o único que está voltando para dar glória a Deus. Um coração sincero, com o coração reto. Por isso que a Bíblia diz que naquele dia, um estará na cama, dois estarão na cama, um será levado e o outro ficará. Porque não é o título, é a manifestação do reino de Deus nos corações, nas almas, que norteará a maneira da pessoa viver, se expressar. Esse homem se expressa, ele não condena os 9 que não voltaram para glorificar, porque o que importa para ele ali é aproveitar aquela oportunidade de glorificar o nome do Senhor, de se prostrar diante de Cristo. Aleluia. Ele volta, ele glorifica. E aí Jesus vai falar algo para ele que será o fator mais importante
para o seu ministério. Jesus vai dizer: levanta-te e vai. Levanta-te e vai. Você está diante dos pés do Senhor? Se você faz parte daqueles que percebeu o que Jesus fez na sua vida, e você está continuamente se prostrando diante do Senhor, agradecendo, chorando, mesmo em meio às dificuldades, o que Jesus diz para você essa noite é: levanta-te, vai, segue em frente, eu sou contigo. Jesus disse para esse homem: levanta-te, vai. E ele diz mais: a tua fé te salvou. Aleluia. Vejam, meus irmãos, ele não disse a tua fé te curou, porque quem cura não é a fé, quem cura é Cristo. Ninguém possui um poder sobrenatural de fazer milagres em si mesmo, não. O máximo que os seres humanos, os escolhidos por Cristo, podem fazer é orarem pelas pessoas. E quando as pessoas são curadas, eles não podem se sentirem vangloriados, acreditando possuírem algum poder, porque eles não possuem absolutamente nada de poder. Nada. Pois quem cura é o Senhor. Quando se coloca as mãos, quando se intercede por alguém e um milagre se manifesta, significa que Deus operou. O protagonista da história não é quem ora, é o Senhor. Jesus vai dizer: vai, a tua fé te salvou. Os 9 não ouviram isso. Os 9 ouviram Jesus dizer: apresenta-te ao sacerdote. Vai lá, apresenta-te ao sacerdote. Esse homem percebeu que antes de se apresentar ao sacerdote, ele precisava se apresentar perante o Senhor. Ele vai até o Senhor. Ele vai com seu coração grato. Ele vai disposto a ficar prostrado aos pés de Jesus até ele dizer: levanta-te. Sem pressa. Sem estar incomodado em fazer o tempo passar logo. Não, ele está em paz, porque ele está diante do Rei do Universo. Ele está diante daquele que o curou. Ah, meus irmãos, talvez você esteja ansioso, preocupado, agoniado, porque o tempo não passa, preocupado com contas, preocupado com muitos compromissos que você tem, tendo em vista que você é uma pessoa responsável. E isso está te trazendo angústia, desespero. Eu quero te dizer nessa noite: aproveite esse tempo para se colocar diante do Senhor, com teu coração fervendo e desejante de ouvir a sua voz. Aleluia. Não permita que as expectativas do futuro lá fora tire de você a oportunidade de aproveitar aquilo que o tempo te proporciona agora. Aquilo que o tempo te dá como permissão de fazer agora. E o que você pode fazer agora? Glorificar mais ainda o nome do Senhor. Haverá um momento em que ele dirá: levanta-te, vá. Levanta-te, vai. Mas enquanto ele não diz isso, saboreie da sua presença.
Isso não significa que depois você não irá saborear, mas significa que você está aproveitando o tempo da melhor maneira na sua presença. Jogue fora a ansiedade. Não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã. Aleluia. O reino de Deus está entre vós. Porque a paz que houver no teu coração irá influenciar as pessoas. O reino de Deus se manifestará entre nós. Aleluia. O reino de Deus está entre nós. Ou seja, a maneira com que nós nos relacionamos uns com os outros, a maneira com que nós dividimos o pão, que é a palavra do Senhor, a maneira como nós desfrutamos as oportunidades que temos hoje. Talvez você não pode ir até o templo, mas você pode reservar o tempo sendo o templo. E quando houver o momento de ir até o templo, você irá sendo o templo. Queridos amigos e irmãos, Jesus vai dizer para esse homem: vai, a tua fé te salvou. No caso desse homem, a cura foi suficiente para que ele fosse salvo. Ele não foi salvo porque foi curado, não. Jesus não disse para ele: vai, a tua fé te curou. Ele já havia sido curado. Ele voltou até Jesus porque percebeu que foi curado. Mas agora ele vai ouvir o mais importante: a tua fé te salvou. E como nós percebemos que a fé desse homem salvou ele? Qual é a manifestação de fé através da vida desse homem? A fé dele não foi participante na sua cura. A sua obediência seria a manifestação de fé. Mas Jesus vai dizer: a tua fé te salvou. E qual foi a manifestação de fé desse homem? Ele voltou. Deus em primeiro lugar. Cristo em primeiro lugar. Ele está feliz. Não apenas feliz porque foi curado, porque ele poderia usufruir da sua felicidade como os 9 usufruíram. Certamente os 9 foram festejar, foram comemorar. Cada um deles foram usufruir do privilégio de uma maneira, realizar seus sonhos pessoais. Mas esse homem não. Ele vai usufruir a cura de uma outra forma. Seu pontapé inicial é glorificar o nome do Senhor. É dizer: eu estarei diante de ti continuamente. Eu preciso ser salvo. Essa cura, esse benefício do Senhor em meu favor é o suficiente para que eu enxergue que eu preciso ser salvo. Meus irmãos, quantos de vocês que me ouvem ou que me assistem nesse momento não tem algum benefício para contar do que Cristo fez em sua vida? E o que você tem feito com esse benefício? Tem tentado encontrar mais benefícios? Ou tem sido grato a Deus pelo que Ele fez? Será que você tem sido um daqueles que estão esperando que mais coisas aconteçam para que você glorifique o nome do Senhor? Ou você é como esse
samaritano, estrangeiro, que a cura foi suficiente, não apenas para que ele fosse viver sua vida feliz, mas para que ele fosse feliz ouvindo a voz de Cristo dizer: vai, a tua fé te salvou. Como Jacó, quando estava naquele sonho, que ele viu as escadas, uma escada, e os anjos subiam e desciam, e ele disse, quando acordou, verdadeiramente, este lugar, Deus está neste lugar. Como Jacó, quando luta com o anjo, dizendo, eu não vou te largar, até que você me abençoe. Esse homem faz isso. Ele já tinha sido curado, mas a cura para ele não foi o suficiente. Ele sabia que ele precisava ser salvo, porque tinha uma vida pela frente. E quem não foi salvo, jamais perceberá o reino de Deus, jamais será imergido no reino de Deus, porque o reino de Deus está entre nós. Eu preciso ser salvo do poder desse mundo. Para aqueles 9, a cura não foi suficiente para fazer eles enxergarem o que eles realmente precisavam, o que eles realmente necessitavam, mas para esse homem, a cura foi suficiente. A cura foi suficiente para que ele voltasse. Em contrapartida, ela não foi suficiente para que ele não voltasse. Porque ele precisava ouvir mais. A cura para ele não foi suficiente para que ele vivesse a vida dele, não. Ele queria ouvir a voz de Deus. Ele queria ouvir a voz do Mestre. Alguns irmãos têm falado comigo por mensagens, pelo telefone, pelas redes sociais, e têm comentado que tem feito dos programas oferecidos pela Igreja Cristã Novo Tempo e pelos cultos, tem feito desse momento aquela pedra de Jacó quando acorda do sonho. Tem feito desse momento o seu momento com Deus. Eu quero dizer para você que é esse mesmo objetivo dos irmãos da Igreja Cristã Novo Tempo. Quantas pessoas que nós nunca conhecemos e talvez nunca conheceríamos, ou talvez nunca teremos a oportunidade de ver pessoalmente, mas que têm demonstrado sua alegria em ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Que o Senhor te use, que você seja alguém que não tire do teu coração o desejo de buscar mais e mais ao Senhor. Que a cura que Cristo tem operado a cada culto, a cada programa oferecido possa ser uma ferramenta para que você ouça cada vez mais ao Senhor e decida não viver a vida sem ouvir a voz de Cristo dizendo para você: vai, a tua fé te salvou. Que Deus abençoe tua vida, meu irmão. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja e que você desista de seguir em frente,
sem antes ouvir, ou se não ouvir primeiro a voz de Jesus dizendo: vai, a tua fé te salvou. Que Deus abençoe a tua vida. Uma boa noite, em nome de Jesus.